Estamos de volta e agora vamos conferir o clipe musical que a nossa equipe de produção preparou para o quadro Viva a Cultura de hoje. Olha pra mim, Senhor Jesus, olha pra mim, teu olhar me conduz até o sim, que hoje quero te dar pra sempre, para sempre. E agora vamos assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Entramos no mês de novembro, o penúltimo mês do ano civil. Porém, para nós, enquanto igreja, é o mês que nós vamos concluir o ano litúrgico. Estamos nas últimas semanas do ano litúrgico e, ao final desse mês, iremos passar a um novo ano litúrgico. E aos domingos, nós vamos dividindo o ano litúrgico em A, B e C. A, quando é Marcos, B, Mateus, C, Lucas. Então, estamos concluindo o ano C, em que o evangelho dominical principal, nem todo domingo mas principalmente é o de Lucas. E a partir do final do mês, começando com o Advento, iremos começar o ano A. De tal maneira que ao final de 3 anos, a igreja vai nos proporcionando ouvir praticamente toda a Sagrada Escritura sendo proclamada nas missas dominicais. Isso vai nos alimentando em nossa vida, em nossa caminhada, nos passos que vão sendo dados. Nesse início de mês de novembro, nós temos um grande acontecimento para a Igreja do Brasil, que já foi uma data transferida por 2 vezes. Nós vamos celebrar em Recife, Olinda, Recife, 18º Congresso Eucarístico Nacional. Começa na próxima sexta-feira, dia 11, vai até a semana seguinte, o dia 15, que é feriado, de 11 a 15 de novembro. Deste ano, teremos o 18º Congresso Eucarístico Nacional, que era para ter sido celebrado em 2020. Foi, pois, repensado para 21, mas devido à questão da pandemia, acabou sendo marcado para esse ano 2022. E que já há um certo tempo vem sendo preparado, pela Arquidiocese de Recife, tem toda uma preparação com o hino próprio, com o logo própria e com todas as organizações próprias de um Congresso Eucarístico Nacional. Ou seja, se congrega ali todo o povo brasileiro a encontrar na Eucaristia o centro da sua vida. O cardeal Marto, que é justamente bispo emérito de Leiria e Fátima, virá como delegado do Santo Padre para estar nas celebrações principais do 18º Congresso Eucarístico Nacional em Recife. O tema desse 18º Congresso Eucarístico é Pão em Todas as Mesas, que nos ajuda a nos preparar ainda mais para a próxima campanha da fraternidade, que é Fraternidade e Fome. Ou seja, nos fala dessa responsabilidade nossa, nós que participamos do mesmo pão eucarístico, que é o próprio Jesus Cristo, somos chamados também a viver como irmãos uns dos outros, nos preocupando com todas as realidades sociais dos irmãos e irmãs. Ou seja, a igreja realmente sabe dessa corresponsabilidade para com os irmãos e sempre deu testemunho disso. Nós vimos durante a hora pior da pandemia
como que a igreja socorreu tantas pessoas necessitadas, tanto nas suas casas, como também aqueles que vivem em situação de rua, né, para não deixar faltar o alimento de cada dia. E ainda continua esse trabalho de assistência, embora o desejo é que nós pudéssemos ter profissões, empregos, casa para todo mundo. E então o tema do 18º Congresso Eucarístico Nacional é pão em todas as mesas. E o lema, já de Atos dos Apóstolos 2, 45 a 47, repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. Portanto, essa partilha do pão, que nós tivemos a bela experiência durante o pior momento da pandemia, e daquilo que dependeu da igreja, das paróquias, das comunidades, das dioceses, das arquidioceses, procurou não ter quem passasse necessidade ou fome, quem estivesse próximo de uma comunidade, de uma igreja, porque as pessoas se revezavam, partilhavam um pouquinho que tem, para poder alimentar muita gente. Nós agradecemos a Deus por tantas pessoas heróicas que trabalharam e trabalham ainda, porque esse trabalho continua, porque ainda existe essa necessidade, que é um trabalho constante da igreja. Basta ler nos Atos dos Apóstolos, quando a escolha dos diáconos foi justamente aí para servir as mesas, e quando também o discípulo foi chamado para prestar conta, justamente o diácono e tudo mais da riqueza da igreja, levou os pobres. Então foi sempre uma característica da igreja católica de cuidar dos pobres, cuidar dos necessitados, dentro daquilo que torna que é possível para nós diante das várias necessidades. Portanto, de 11 a 15 de novembro, né, começando o próximo final de semana, é o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Pão em todas as mesas é o tema, e o lema: repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles. E dessa forma também, caríssimos irmãos e irmãs, nós preparamos para o Dia Mundial, justamente, que nós falamos do pobre, que nós vamos celebrar também no próximo domingo. Dessa forma, nós vemos que as nossas atenções se voltam como consequência da nossa vida cristã. Nós trabalhamos pelo pobre, na preocupação da partilha, não por uma ideologia, mas pelo Evangelho, por encontrarmos Jesus Cristo no outro, e Ele é o centro da nossa vida. Nosso interesse é amar Cristo na pessoa do irmão ou da irmã. Aí está toda a diferença, caríssimos irmãos e irmãs. Isso que nos leva também ao caminho da santificação, que é o tema desse domingo que nós vemos agora. Sim, esse é o domingo, primeiro domingo do tempo agora do mês de novembro, nós celebramos o domingo de Todos os Santos, que é uma data transferida no Brasil. Dia 1º de novembro, Todos os Santos, dia 2 de novembro, dia de Finados, mas o dia de Todos os Santos no Brasil passa para o domingo, e passa para o domingo seguinte. Portanto, esse primeiro domingo de novembro, nós celebramos o dia de Todos os Santos, recordando, fazendo memória de todos aqueles que encontram na glória de Deus, aqueles que estão na contemplação da visão beatífica. Uma parte já foi canonizada pela igreja, ou beatificada, ou seja, a igreja já examinou sua própria vida, examinou a vida de cada um, e depois de um exame muito criterioso, e depois também ter visto alguns sinais do céu, como o fato dos milagres que Deus realizou por intercessão deles, a igreja declara, né, justamente de inscrever, né, no rol tanto dos santos como também dos beatos. Mas, além disso, nós temos muito mais gente, né, que morreu com fama de santidade, morreu colocando em prática a palavra de Deus e se encontra na eternidade, que talvez nós não sabemos o nome, não conhecemos a vida, mas se encontra junto de Deus, e todos que estão no céu junto de Deus são os santos, né? Apenas a igreja pinça alguns, que às vezes o povo pede que examine a vida desse ou daquele ou daquela, para depois ser exemplo, para mostrar a vida de alguém que em todas as épocas da história viveu o caminho da santidade e colocou em prática justamente o Evangelho, colocou em prática as virtudes evangélicas, né? De tal maneira que nós encontramos em todas as épocas da igreja, em cada momento, seja de época difícil, de perseguição, época de não liberdade, ou época de grande tranquilidade, seja em todas as situações, crianças, jovens, adultos, idosos, seja também casados, solteiros, consagrados, padres, bispos, papas, enfim, toda uma realidade. Nós encontramos muita gente que foi canonizada, e além daqueles que foram canonizados, muitos outros que estão diante de Deus. Portanto, ao celebrar o Dia de Todos os Santos,
ao fazer memória daqueles que se encontram junto de Deus na eternidade, nós vamos lembrar também o nosso chamado. No documento do Concílio Vaticano II, celebramos há poucos dias 60 anos do início do Concílio Vaticano II, no dia 11 de novembro, 11 de outubro, nós vemos, meus irmãos e irmãs, a oportunidade de ver que todos nós somos chamados à santidade. Né? Esse justamente, né, o documento do Lumen Gentium, né, do Concílio Vaticano II, nos fala disso, ou seja, a vocação à santidade de todos os cristãos, de todos nós. Não temos outro caminho a não ser o caminho para Deus, para a visão beatífica, que é a nossa santificação. E as leituras desse domingo, de Todos os Santos, meus irmãos e irmãs, nos fala, primeiro, do livro do Apocalipse, que é cheio de simbolismos. O livro de Apocalipse fala de muita coisa profunda, mas de maneira simbólica, né? E ele fala justamente dos anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, né? E aí então, ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil de todas as tribos e dos filhos de Israel, né? 144 mil é um número simbólico. Está ligado às 12 vezes 12 vezes 1000. Ou seja, tanto das 12 tribos de Israel, como dos 12 apóstolos, todos os descendentes, vezes 1000, quer dizer, uma quantidade imensa de gente marcada, né, com o símbolo do Cordeiro, né? E aí, justamente, depois disso, vi uma multidão imensa, além desses aí escolhidos, de todas as tribos, povos, nações e línguas, que ninguém podia contar, ou seja, não dava nem para contar. Estavam de pé em torno do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão e proclamavam a glória de Deus, não é? Ou seja, proclamavam o Senhor, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra e o poder e a força pertence ao nosso Deus. E quem são esses? E de onde vieram? Tu vos que sabe. Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e vejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Foram batizados em Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome da Trindade, e fazem parte do povo de Deus e testemunharam com a própria vida e o próprio sangue a sua fé em Jesus Cristo. Portanto, nós vemos na leitura do Apocalipse, que tem todos esses números simbólicos, a quantia dos assinalados, a quantia que ninguém podia contar, lembrando que o caminho da santidade é para todos, só não caminha quem não quiser, ou seja, ninguém é obrigado a ser santo, mas essa é a nossa vocação. Esse é o nosso destino final, a santidade. Nós nos frustraremos eternamente se não caminharmos para aí. Ou seja, nós temos uma destinação que é a santidade, mas podemos não ir para esse caminho se nós não quisermos. Mas nós somos chamados a ter uma consciência que somos pecadores, necessitados de conversão, para buscarmos o caminho de cada vez mais estar com o Senhor aqui nesse mundo pela fé e um dia na eternidade, né, pela visão, né, poder encontrar o Senhor. E nós sabemos que nosso caminho aqui, para podermos caminhar na caminho da santidade, é sermos felizes, bem-aventurados. E a leitura do Evangelho desse domingo nos fala das bem-aventuranças, capítulo 5 de São Mateus, né, porque hoje é um dia especial, e aí fala, então, bem-aventurados ou felizes os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, né, os que têm fome e sede de justiça, né, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos, e tem sempre o porquê, ou seja, não é que é feliz porque passa fome, porque é perseguido, mas porque encontrou em Deus a sua vida, porque justamente deles é o reino dos céus, porque serão consolados, porque possuirão a terra, porque serão saciados, porque alcançarão misericórdia, porque verão a Deus, porque serão chamados filhos de Deus, porque deles é o reino dos céus, né? Ou seja, aparece com muita clareza a bem-aventurança, que são felizes, né, no meio disso tudo, nesse despojamento, porque encontrarem em Deus a sua segurança. E, ao mesmo tempo, vive a vida como filhos de Deus, que é a leitura da carta de São João, a segunda leitura. Que presente o Senhor nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, porque não conheceu o Pai. Desde já, somos filhos de Deus. Que grande dom, que grande graça. Mas nem sequer se manifestou que seremos. Nós somos já filhos de Deus, mas ainda na eternidade, muito mais ainda.
Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Ou seja, muito mais ainda o poder estar com o Senhor, além de viver nesse mundo como filho de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, dentro dessa nossa caminhada enquanto igreja, peçamos ao Senhor que vivamos esse caminho sem perder a direção do nosso destino final. É o dom que nós temos, porque nós sabemos que não fazemos isso por nossa própria força ou esforço, mas é uma graça, é um dom de Deus, caminharmos na conversão, na mudança de vida, para podermos encontrar com o Senhor pela fé e um dia pela visão. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso destino, embora podemos também não ir para o nosso destino final e para ir para os outros caminhos, aí seremos infelizes, porque não vamos realizar aquilo que nosso coração anseia, que é estar com o Senhor, aqui nesse mundo e um dia na visão para toda a eternidade. Esses milhares, que não se pode nem contar, se encontram diante de Deus para a sua glória. Esse é o nosso destino, essa é a nossa caminhada. Para isso, nós somos chamados a dar passos nesse mundo, enquanto que caminhamos a vida de conversão, quanto que cada dia nós paramos para examinar nossa consciência e que nós erramos. Muitas vezes falamos mal as coisas, muitas vezes temos pensamentos errados, muitas vezes passamos por tantas raivas, desejamos mal aos outros, quantas fofocas e quantas falsidades vamos semeando, quantas questões que existem. Peçamos a Deus o dom da conversão contínua e a caminhada para o caminho da santidade. Que Deus abençoe e o proteja a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Arani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um domingo aqui no Palavras de Vida. O programa de hoje está no fim. Eu espero você aqui na semana que vem. Uma boa semana. Tchau, tchau. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nós encerramos o nosso programa e já vamos começar a Santa Missa em sua casa. E hoje, na solenidade de Todos os Santos, nós recordamos o Salmo 23, um trecho, o segundo parágrafo, que diz o seguinte: quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração. Convidamos você, nesta Santa Missa agora, a oferecer a sua vida pela intercessão de todos os santos, para que possamos também viver uma vida com um coração reto, entregue nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe e que possamos olhar esses homens e essas mulheres que já estão na glória de Deus, olhar as suas vidas e espelhar também a nossa, para que também possamos, não somente aos altares, mas que possamos viver uma vida com testemunho de santidade agora, concretamente, aonde nós vivemos. Deus te abençoe.